Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje teremos uma pauta especial. É um Cidadania especial porque nós estamos entrevistando todos os presidentes das comissões permanentes aqui do Senado Federal. E o nosso convidado de hoje, para tratar de um tema que é pauta fundamental, não apenas no Brasil, mas porque o Brasil é pauta no noticiário econômico internacional, é a economia hoje no Brasil. E o nosso convidado é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto, pela oportunidade. Senador, o tema já é palpitante, haja vista que foi tema central, um dos temas centrais, na discussão da presidenta Dilma com o presidente Barack Obama e nessa recente visita, ou seja, a questão financeira, a questão monetária, a questão do protagonismo econômico do Brasil no mundo atual. Como é que o senhor balancearia aquilo que vem sendo aprovado, vem tendo resultados para levar o Brasil a essa dimensão internacional, mas ali que tem passado, ali na Comissão de Assuntos Econômicos? Eu acho que, Beto, a Comissão de Assuntos Econômicos tem trabalhado bastante. Nós temos votado matérias importantes e agora, em função até desse quadro que você muito bem aí descreveu, nós temos algumas preocupações e trabalhando alinhados até com as preocupações do governo, medidas para fazer frente a essa crise internacional. A Comunidade Econômica Europeia vai se arrastar aí nessa crise durante alguns anos, inegavelmente. Os Estados Unidos com uma liquidez gigantesca, então isso, como o mercado está irrigado demais, o Banco Central Europeu agora também irrigou vários bancos, quer dizer, liberou recursos em função da crise para vários bancos também europeus. Esse dinheiro, ele corre atrás de onde é mais atraente você aplicar esses recursos. E o Brasil tem recebido essa enxurrada de moeda externa que necessariamente que nos leva, né, a uma situação de dificuldade, de perda de competitividade em função da apreciação do real. E, ao mesmo tempo, também nós precisamos tomar outras medidas, né? É o caso da desindustrialização do Brasil, alguns estados brasileiros que promovem políticas que incentivam o importado manufaturado, e quem fica prejudicado é quem trabalha aqui, quem produz aqui, quem investiu aqui, porque paga tudo quanto é imposto. Então, criaram, dentro dessa guerra fiscal instalada no Brasil, né, e o CONFAS hoje é o retrato dessa guerra fiscal, então, criam-se situações absolutamente artificiais e que prejudicam muito a indústria brasileira. E, ao mesmo tempo, também, nós temos aí outras pautas, o e-commerce, né, as compras pela internet. Para você ter uma ideia, o ano passado a internet comercializou quase 20 bilhões de reais. E hoje isso está concentrado em 2 estados brasileiros, talvez 3. E o restante da federação, os compradores estão em outros estados, mas, na verdade, recolhe o ICMS no estado que está vendendo. Então, um tema importante. Depois, a dívida dos estados, a mudança do fator ou do índice de correção das dívidas, que é um tema crucial, fundamental. O Fundo de Participação dos Estados, o STF agora arbitrou, 2012 é o último ano, nós temos que preparar uma nova proposta para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Então, pautas extremamente relevantes, importantes, e com isso o Brasil cria as condições para fazer frente a esse quadro, que é um quadro aí que merece cuidados, cautela, prudência, porque efetivamente essa situação internacional, ela não... A Comunidade Econômica Europeia, por exemplo, os Estados Unidos, eles não vão sair dessa situação tão rapidamente. Então, nós temos que nos preparar, criar os mecanismos necessários para que o Brasil continue crescendo e se desenvolvendo, mesmo numa situação complicada do seu ponto de vista externo. O senhor detalhou aí um temário bastante amplo, que corresponde ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos. Gostaria de detalhar alguns desses temas. Por exemplo,
aquilo que foi objeto de, digamos, de registro da presidenta Dilma, até de uma maneira que muitos consideraram corajosa, né? Porque ela disse que a liquidez, que o senhor mencionou, né? Ou seja, o derrame de dólares termina por comprometer, foi a palavra que ela usou, a industrialização dos países emergentes. Como que pode haver uma solução política para um tema dessa complexidade, senador? Roberto, não é fácil, porque a Comunidade Econômica Europeia ela já tomou a decisão. Tem que socorrer, e especialmente ao sistema financeiro. Não são só os países, porque, na verdade, a dívida dos países ela impacta diretamente no sistema financeiro, nos bancos, na saúde dos bancos. Novamente. Né? Novamente. Quer dizer, você vê que as coisas se repetem, porque quando houve a primeira crise de 2008, 2009, que exatamente por falta de regulação, que é o que o Brasil hoje é um exemplo, porque nós temos o sistema financeiro brasileiro muito bem regulado, mas naquela época não, o mercado se acerta. Aí veio aquela bolha imobiliária, um desastre para os Estados Unidos e para a Europa, porque aqueles derivativos eles foram caminhando e foram quebrando um a um, inclusive as seguradoras entrando no meio, um caos. Aquele momento já era o sinal para a Europa mudar, para os Estados Unidos, para eles entenderem o seguinte, nós precisamos, pode doer um pouco mais, mas chegou a hora de rearrumar a casa. Não fizeram isso. Não fizeram. Pipocou novamente a crise. Grécia, Espanha, Portugal, Irlanda, Itália, né? Os países europeus com crescimento baixo, mesmo a Alemanha, que a Alemanha fez a lição de casa. Aliás, eu brinco que o euro é alemão. O euro é alemão, né? Mas a própria Alemanha hoje, os níveis de crescimento da Alemanha, eles vão ser menores. Aliás, confirmando essa observação que o senhor fez, o professor Décio Castilho Munhoz falava que a Alemanha, que havia sido derrotada nas duas grandes guerras, agora é a vitoriosa econômica. Sem dúvida nenhuma. E, só para você ter uma ideia, é a maior exportadora de bens de capital do mundo. Imagine o que é um país ser o maior exportador de bens de capital no mundo. É extraordinário. Mas a crise está colocada e a economia não responde, né? Quer dizer, vai responder vagarosamente e exigindo ajustes cada vez mais difíceis. Então, hoje nós estamos diante de uma crise que é o seguinte, não adianta só vontade, porque tem os reflexos sociais. A Europa se acostumou, por exemplo, a viver num welfare state. Sempre vivenciou uma realidade que hoje ela não existe mais. Então vem a crise, vem as dificuldades políticas, que não são pequenas. Então o que o Brasil efetivamente precisa fazer? Ele precisa cuidar, precisa fazer a lição de casa dele, né? Então ele tem que construir os superávites, ele tem que construir permanentes ações, tem que promover ações intensas para controlar o câmbio, para deixar o câmbio pelo menos em patamares mais razoáveis. Tem que criar alíquotas de IOF que variam em função do tempo de internação. Então o governo brasileiro está fazendo a lição de casa, porque não vai ser agora que os outros países lá fora vão mudar o que eles estão fazendo. Eles estão, na verdade, também vivendo com muita angústia todas essas dificuldades. Então não é isso é uma solução que ela precisa ser construída ao longo do tempo. Eu sou meio cético quando acham que esses países vão mudar seus procedimentos, não mudam agora. Agora, se a gente bobear, eles descarregam a crise sobre nós. Absolutamente. Sobre a periferia. E a ideia é fazer isso, ou seja, pega, como você disse muito bem, a periferia, né, e descarrega a crise em cima da periferia, que são os países emergentes, né, ou os países em desenvolvimento. Então, nós no Congresso temos que criar as condições para que o Estado, para que o país faça frente a essas dificuldades. Senão, nós vamos acabar sendo empurrados para esse mesmo caldeirão que vários países desenvolvidos hoje acabaram aí fazendo parte ou acabaram imersos. Gostaria que o senhor avaliasse, senador Delcídio,
duas políticas que o governo brasileiro vem adotando do ponto de vista estratégico. Uma delas coordenando-se no grupo dos BRICS, que tem uma respeitabilidade e uma presença física concreta que não se pode descartar. E a outra, inclusive é objeto de tramitação aqui na casa, que é a constituição do Banco do Sul, já aprovado e que está em fase de implementação. Lá no BRICS, a presidenta Dilma discutiu, entre outras coisas, a constituição de um banco de desenvolvimento robusto. E aqui, o Banco do Sul já está em fase mais acelerada. Como é que o senhor avalia a importância dessas duas reações estratégicas brasileiras? Eu acho importantes reações, mas eu ando meio preocupado com o Mercosul. Acho que o Mercosul e o Banco do Sul também, ele está inserido nesse contexto, né? Eu acho que nós precisamos nos acertar. Nós estamos tendo uma série de posicionamentos díspares ou que contrariam aquilo tudo que longamente, exaustivamente, os países do Mercosul procuraram construir. E o Banco do Sul, de certa maneira, se insere nesse contexto, mas acho absolutamente razoável. Aliás, é acertada a política externa brasileira no sentido de estabelecer, estruturar, consolidar laços comerciais com os países sul-americanos, criar um mercado intenso aqui na região. Hoje, os países vizinhos eles já representam para o Brasil, eles têm uma importância, do seu ponto de vista econômico, extraordinário. E mesmo a integração. Eu vejo muita gente questionar por que ajudou Itaipu, por que vai fazer uma linha para Assunção. Eu sou fronteiriço. Como é que nós queremos um Brasil forte, cercado de países pobres, sem estrutura, sem condição, sem minimamente perspectiva, sem a menor perspectiva, né? Então o Brasil tem um compromisso. Não adianta o Brasil crescer e deixar a turma para trás. Todo mundo tem que crescer, porque isso não só consolida um mercado forte, consolida nossas relações, mas você tem um crescimento amplo, né? E o Brasil vai se beneficiar disso também. Não se pode ignorar que o fortalecimento da infraestrutura desses países fortalece também a industrialização brasileira. Sem dúvida nenhuma, você cria outras alternativas de escoamento de produção, competitividade. A gente fala tanto na bioceânica, o fato de você economizar aí um mundaréu de tempo, né, e de distâncias, para você, por exemplo, exportar a produção brasileira por portos do Pacífico, ou no Chile, ou no Peru e assim por diante. Então, eu acho que essas iniciativas são corretas, né? E os BRICS também, eles têm um papel hoje mundial extraordinário, ou seja, eles hoje estão sentados na mesa da diretoria, pelo que eles representam. E o Brasil precisa, mais do que nunca, estar junto nesse esforço, porque hoje os BRICS representam, hoje tem uma força muito grande na economia e na política internacional. Então nós precisamos, mesmo com críticas, mesmo com dificuldades, nós temos que fazer um esforço enorme para que essas ações todas deem